Olá, alunos! Então vamos começar aqui as nossas videoaulas da disciplina Diversidade Biológica e Filogenia. A gente começa hoje falando então da evolução das mitocôndrias, tá? Então vocês vão ter acesso a esses slides que eu estou passando, vocês podem baixar para estudar, para ver junto, tá? Então a questão fundamental hoje, vamos dar uma olhada no slide, né? A questão fundamental hoje é se todos os eucariontes possuem mitocôndrias, tá? Então essa é a pergunta fundamental que a gente tem que conseguir responder para a gente começar a entender a evolução da mitocôndria, né? Então vocês já estão cientes sobre a teoria da endossimbiose, né? Então a teoria da endossimbiose diz que algumas organelas dos eucariontes, elas foram adquiridas a partir então da fagocitose ou da invasão, né? Existem aí meio que duas grandes hipóteses, da fagocitose ou da invasão de alfa-proteobactérias, ou alfa-proteobactérias no caso das mitocôndrias, ou cianobactérias no caso dos plastídeos, né? Então essas células, esses organismos acabaram sendo adquiridos por um organismo hospedeiro e foram transformados em organelas funcionais dentro desses organismos. E a questão fundamental evolutiva, principalmente para as mitocôndrias, é em que momento que isso teria acontecido, né? Então a primeira pergunta relevante é se todos os eucariontes possuiriam mitocôndrias. Então a gente vai ver que existe uma diversidade aí de organismos amitocondriados. Então estou mostrando um slide aqui, né? Então, no canto superior esquerdo aqui está uma rendição tridimensional do que seria uma giardia, que é um organismo aí que vive dentro do trato gastrointestinal de vertebrados. Temos aqui uma entameba, isso aqui é uma imagem microscópica, né, com corantes, tá? Então aqui a gente está vendo o núcleo da entameba, é bem parecido com o que vocês fizeram em aula prática, esse tipo de coloração. Temos aqui uma rendição também tridimensional artificial de alguns plasmódios aí dentro de células de vertebrados. Temos aqui uma micrografia eletrônica de transmissão de 2 tripanossomas, ela foi colorida artificialmente, e temos aqui uma micrografia em vida de um pequeno organismo flagelado heterotrófico, isso é um escavado, a gente ainda vai ter uma aula sobre um escavado, tá? Então a gente tem aí toda uma diversidade de organismos que são eucariontes, ou seja, todos eles têm núcleo, né? A gente consegue ver, aqui está o núcleo desse escavado, essa aqui não dá para ver, aqui está o núcleo da ameba, ali estaria o núcleo da giardia, e no tripanossoma não dá para ver o núcleo também. Mas todos eles têm núcleo, são organismos eucariontes, mas eles não possuem mitocôndria, né? Então a grande questão que fica, sabendo que temos uma série de linhagens, toda uma diversidade de organismos que não possuem uma mitocôndria típica. Então a gente tem aí algumas linhagens que são parasitas no trato digestivo, outras linhagens de vida livre, como é o caso desse escavado aqui, que habita ambientes sem oxigênio, tá? Então ambientes que por algum motivo não têm oxigênio, pode ser debaixo de um sedimento, num leito de rio, ou em um lago, ou mesmo ambientes que são muito eutrofizados, né? Ou seja, ambientes que têm uma grande quantidade de nutrientes e de carbono. As bactérias que ali vivem acabam consumindo todo o oxigênio disponível. Então fica um ambiente que é anóxico, ou seja, não tem oxigênio, ou microaerofílico. Então a gente chama de microaerofílio ambientes que têm muito pouco oxigênio, que não seria suficiente para sustentar a vida de um organismo aeróbico, tá? Então a gente sabe que todas essas linhagens existem, e a grande questão é em que momento então que ocorreu a aquisição da mitocôndria? Ou seja, a pergunta seria: será que essas linhagens amitocondriadas, elas nunca tiveram a mitocôndria, ou será que essas linhagens perderam a mitocôndria, né? Então quais seriam as diferentes hipóteses para a origem filogenética da mitocôndria? Então vocês têm condição de criar duas grandes hipóteses aí, de pensar em duas grandes hipóteses para tentar
descobrir qual é a história evolutiva da aquisição da mitocôndria, ou seja, qual é a história evolutiva da aquisição desta organela endossimbiótica. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui nas diferentes possibilidades que a gente tem. Tá? Então eu estou mostrando para vocês aqui uma primeira hipótese sobre quando as mitocôndrias teriam sido adquiridas. Tá? Então a gente vai chamar essa hipótese de a hipótese das mitocôndrias ancestrais. Tá? Então a gente tem aqui uma árvore filogenética dos eucariontes, é uma árvore hipotética, ela não é uma árvore que existe, tá? Eu estou apenas exemplificando aqui. Então a gente teria, no caso aqui, um evento de aquisição das mitocôndrias, ou seja, a endossimbiose das mitocôndrias, ela teria acontecido num momento anterior ao surgimento do último ancestral em comum de todos os eucariontes, ou seja, desse ancestral hipotético que seria o último ancestral em comum de todos os eucariontes que vivem hoje. Então esse ancestral aqui ele já teria mitocôndria, ele vai dar origem a uma série de linhagens com mitocôndria e pode acontecer em um momento ou outro de que essas mitocôndrias sejam então perdidas, dando origem aos organismos amitocondriados, né, que seria essa diversidade de organismos aí que não possuem mitocôndria que eu estou apresentando para vocês. A gente vai entrar em mais detalhe neles, tá? Então essa é a primeira hipótese, seria a hipótese que a gente vai chamar de as mitocôndrias são ancestrais. A segunda grande hipótese, então, seria uma hipótese em que as mitocôndrias são adquiridas após a existência, então, do último ancestral em comum de todos os eucariontes. Então notem que aqui você tem o último ancestral em comum de todos os eucariontes. O último ancestral em comum de todos os eucariontes, ele existe aqui e ele não possuiria a mitocôndria. Então ele teria dado origem a uma série de organismos amitocondriados. Em um evento posterior ao surgimento do último ancestral em comum, a gente vai ter então a aquisição das mitocôndrias, dando origem aos organismos mitocondriados. Tá? Então essas duas hipóteses são as duas grandes hipóteses que o pessoal pensa para tentar explicar quais seriam as origens filogenéticas, as origens evolutivas da mitocôndria. Tá? Então a gente tem que pensar da seguinte maneira: quando a gente pensa em história evolutiva, a gente tem que obrigatoriamente pensar em árvores filogenéticas. Tá? Elas podem não nos dar em um primeiro momento uma origem absoluta, né? Ou seja, a gente vai conseguir colocar aí na árvore e dizer as mitocôndrias foram adquiridas há 3,5 bilhões de anos. Então não é exatamente esse tipo de resposta. A gente tem um tipo de resposta, como vocês estão vendo aqui no slide, que é um tipo de resposta que ela é relativa. Né? Ela não é em tempo absoluto, ela é relativa. Ela consegue te explicar em que momento, relativamente ao surgimento do último ancestral em comum, que essas mitocôndrias teriam sido adquiridas. Então elas teriam sido adquiridas ou após a existência do último ancestral em comum dos eucariontes ou antes da existência do surgimento do último ancestral em comum de todos os eucariontes vivos. Tá? Para responder essa pergunta, é fundamental a gente entender, então, como que esses organismos amitocondriados estão distribuídos na árvore. Porque vejam só, vamos voltar um slide aqui. Vejam só, se você consegue demonstrar que todos os amitocondriados são monofiléticos, lembra dessa palavra, monofiléticos? Se todos eles são monofiléticos e eles estão numa posição da árvore onde você tem a diversificação de mitocondriados anteriormente a eles, a gente está fortalecendo a hipótese da mitocôndria ancestral. Agora, se a gente tem que eles são monofiléticos e eles estão numa posição na árvore que a gente chama isso de basal, que é basal a todos os outros organismos que são os mitocondriados, a gente está fortalecendo então a hipótese das mitocôndrias adquiridas. Tá? Então é muito importante a gente responder como que eles estão distribuídos nessa árvore filogenética. Ok, então os primeiros organismos aí que seriam um exemplo de organismos amitocondriados, então são os
escavata, tá? Vamos dar uma olhada aqui na tela, a gente vai olhar então os escavata, que estão representados na nossa árvore pelos discoba e pelos metamônada. Eles são unicelulares aí que vivem em ambientes tanto anóxicos, né, ou seja, sem oxigênio, como microaerofílicos. Dentro dos escavata, como vocês vão ver mais tarde na disciplina, existem muitas formas simbiontes, muitas formas comensais e uma série de formas parasitas. Agora, vários deles também são de vida livre, mas eles vão estar então nesses ambientes microaerofílicos ou anóxicos, né? Essas formas simbiontes, comensais ou parasitas, elas estão tipicamente associadas ao trato gastrointestinal tanto de invertebrados como de vertebrados, né? O trato gastrointestinal ele é tipicamente um ambiente anóxico, tá? Você vai ter ali, em primeiro lugar, né, dentro do trato gastrointestinal, você tem entrada muito limitada de oxigênio, né? E o pouco oxigênio que acaba entrando ali é rapidamente consumido pelas bactérias. Então você tem ali um ambiente efetivamente anóxico. Tá? Eles são caracterizados como um todo, quase todos os discoba e os metamônada, todos os metamônada e grande parte dos discoba, são caracterizados pela ausência aí das mitocôndrias. A gente está colocando perda no slide, mas pensem melhor em ausência. A gente não encontra as mitocôndrias. Porém, a gente encontra outras organelas um pouco mais estranhas aí. Então são organelas que eu estou apresentando para vocês hoje. São os hidrogenossomos e os mitossomos. Né? Então o que são essas organelas? Os hidrogenossomos são organelas que são capazes de gerar ATP de forma anaeróbica, a partir do piruvato ou malato. Né? Então vamos lembrar um pouco lá do ciclo da glicólise. Né? A glicose ela é quebrada no citossol, né, no citoplasma das células, dando origem a piruvato. O piruvato pode ser transformado em malato. Então aí os hidrogenossomos eles são capazes de importar esse piruvato ou esse malato e fazer mais uma quebra dessas substâncias e liberar um pouquinho de gás hidrogênio. Tá? Os mitossomos, por sua vez, eles não têm nenhuma contribuição direta na geração de ATP, ou seja, na geração de adenosina trifosfato, que é a molécula energética fundamental dos eucariontes. Né? Porém, eles contribuem na produção de alguns cofatores que são essenciais no metabolismo energético para gerar ATP. Então, ou seja, eles são organelas que estão na célula e eles servem fundamentalmente para construir esses cofatores. Tá? Eles são como uma linha de montagem desses cofatores. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhe sobre eles, mas não muito, tá? Não é o ponto nesse momento. Qual é a cara dessas organelas? Tá? Então aqui, à sua esquerda, no canto superior, você está vendo uma típica mitocôndria. Notem que ela tem uma membrana dupla, né? E da membrana interna saem essas invaginações, né, ou esses dobramentos da membrana que formam as cristas mitocondriais. Tudo isso aí acaba aumentando grandemente a superfície de contato, então, para essa produção de energia, né, para essa queima dos derivados da glicose. Aqui à esquerda você já vai ver uma organela que é muito mais simples. Esse é um hidrogenossomo. Nessa figura aqui também tem um hidrogenossomo com um grande grânulo ali, né? A gente está olhando para micrografias eletrônicas de transmissão, tá? E outras aqui vocês conseguem ver então que em certas imagens como essa você consegue ver então a membrana dupla. No entanto, a parte interna dessas organelas, tanto de hidrogenossomos quanto de mitossomos, é uma parte que não possui nenhuma crista, tá? Então são organelas que são basicamente vesículas que mantêm ali um ambiente diferente do ambiente citoplasmático aqui do lado de fora dessa organela. Tudo bem? Então essa é a cara dos hidrogenossomos e mitossomos. Eles têm uma característica em comum com a mitocôndria, que é a membrana dupla. Tá legal? Então vamos dar uma olhada primeiro nos hidrogenossomos. Então a gente tem aqui uma série de escavata, que são amitocondriados, ou seja, você não encontra uma mitocôndria nesses organismos, mas você encontra o
hidrogenossomo. O hidrogenossomo tem duas membranas, não tem as estruturas internas, ou seja, as cristas, né, os dobramentos da membrana interna, não possui genoma, então as pessoas tentaram encontrar um genoma no hidrogenossomo, e ele não possui o ciclo do ácido cítrico, então, que é aquele ciclo que vai produzir uma grande quantidade de ATP e que tipicamente usa a estrutura interna, né, as cristas, para que aconteça. Tá? Então a grande pergunta que fica aí é: será que o hidrogenossomo tem alguma relação com a mitocôndria, uma vez que ele tem a tal da membrana dupla e ele parece ter algumas das enzimas, né? Então ele consegue fazer aí pelo menos uma quebra, a quebra do piruvato ou do malato. Então como que você olharia de onde vem o hidrogenossomo? A pergunta que está escondida aí por trás é: será que o hidrogenossomo tem alguma relação com a mitocôndria? Isso que a gente quer entender. A gente quer entender de onde essa organela veio e se essa organela é relacionada com a mitocôndria, tudo bem? Então a gente vai olhar dentro, então, do núcleo dos eucariontes para responder essa questão. Tá? Então a gente sabe hoje que os hidrogenossomos são, na verdade, mitocôndrias altamente modificadas. Então elas são mitocôndrias que perderam as cristas e perderam uma série aí de enzimas para fazer o ciclo do piruvato. Tá? Como que a gente sabe que ele é originado das mitocôndrias? A gente sabe disso, em primeiro lugar, pela membrana dupla, que é muito semelhante à membrana da mitocôndria, e a gente sabe também que diversos genes de origem mitocondrial foram encontrados no núcleo dos organismos que têm hidrogenossomos. Então, ou seja, vamos voltar um pouquinho lá na aula de endossimbiose. Quando ocorre a endossimbiose da mitocôndria, o que acontece com o genoma do endosimbionte? O genoma do endosimbionte vai ser grandemente reduzido, porque ele tem uma série de funções redundantes com a função do organismo hospedeiro, tá? Esse genoma, então, ele vai ser reduzido, vão ser perdidos muitos genes. Uma série de outros genes, então, eles vão ser transferidos para o núcleo do hospedeiro, tá? Então lembra dessa parte, você tem transferência lateral de genes, de certos genes que entraram com a mitocôndria e foram, então, parar lá no núcleo dos eucariontes. Esses genes, deem uma olhada aqui, a gente sabe quais eles são, então aqui estão alguns exemplos deles, algumas proteínas que entraram no genoma do eucarionte via transferência lateral da mitocôndria, e a gente encontra então essas proteínas no núcleo dos organismos que têm hidrogenossomos, ou seja, isso é uma evidência de que esses organismos eles teriam em algum momento do passado uma mitocôndria, e a mitocôndria, obviamente, então tem os genes de origem mitocondrial no núcleo do eucarionte, e a mitocôndria foi eventualmente transformada em hidrogenossomo. Ela evoluiu. Os produtos desses genes aqui, que a gente sabe que são genes de origem mitocondrial, esses produtos eles são direcionados ao hidrogenossomo da mesma maneira que os produtos em um organismo que tem mitocôndria são direcionados para a mitocôndria. Então, tudo isso corrobora a ideia de que os hidrogenossomos, então, são mitocôndrias transformadas. Então, eles são um passo a mais aí na evolução das mitocôndrias, tudo bem? Em escavata, como que eles são? Então, a gente sabe, né? Então, dentro de escavata, vocês vão ver em mais detalhe, mas Parabasale e Heterolobose, que são dois grandes grupos dentro de escavata, eles não são grupos relacionados, então a gente tem aí um surgimento independente, evolução convergente, né? Então, um surgimento independente dos hidrogenossomos em dois grupos de escavata. A gente tem outros escavados aqui, então estou colocando o gênero Carpediemonas, o gênero Trimaxtis e os organismos dentro do grupo dos Oxymonadida. Eles possuem também organelas que são bem esquisitas, que podem estar relacionadas ao hidrogenossomo. Tá? Essa é uma área
bastante nova, o pessoal está descobrindo aí uma série de organelas que parecem ser relacionadas com o hidrogenossomo. Então, para mostrar para vocês aqui qual é a cara do hidrogenossomo, então uma organela com membrana dupla, sem estrutura interna. Muitas vezes você encontra regiões de acúmulo, tá, no espaço entre membranas dos hidrogenossomos. Tipicamente, eles podem acumular ou hidrogênio mesmo, porque o hidrogenossomo produz hidrogênio, ou eles podem também acumular algumas substâncias de reserva nessas regiões aqui. Tudo bem? O nosso outro grande tipo de organela derivada da mitocôndria, então, são os mitossomos. Tá? Os mitossomos, eles estão distribuídos numa série de organismos aí, eucariontes, que não são relacionados entre si. Tá? Então a gente tem dentro dos amebozoa entameba, lá nos arcameba, tá? A gente tem os microsporídea, que são um grupo não relacionado que a gente vai estudar, os diplomônadas, que são escavados. Então você tem aí uma série de organismos, aí, uma série de eucariontes que não são relacionados, que transformaram suas mitocôndrias em mitossomos de maneira independente. Por que de maneira independente, né? O que esses organismos têm em comum? Eles têm em comum o fato deles habitarem ambientes anóxicos ou microaerofílicos. Então, quando você tem essa restrição ecológica muito forte, a restrição do ambiente onde ele vive, que é muito forte, então você vai ter a possibilidade dessa evolução convergente, ou seja, de linhagens diferentes terem encontrado uma solução muito parecida para o problema, tá? Então, voltando ao nosso slide aqui, os mitossomos, então, eles não têm nenhum papel mais na síntese de ATP. É como se fosse um pouco mais extremo do que o hidrogenossomo, né? O hidrogenossomo, ele ainda mantém ali poucas enzimas que quebram piruvato ou malato, produzindo hidrogênio e produzindo um pouquinho de ATP. Tá? Então eles ainda têm um papel na síntese de ATP. Os mitossomos, por sua vez, não possuem nenhum papel na síntese de ATP. Esses organismos todos, eles produzem energia apenas no citossol, apenas no citoplasma. Então a única fonte de energia desses organismos é a quebra da glicose em piruvato. Tá? Então essa é a única fonte de energia, são organismos totalmente anaeróbicos. O mitossomo é muito reduzido, ele não possui genoma, também não possui cristas, mas possui a membrana dupla originária da mitocôndria. A gente sabe que ele é derivado da mitocôndria também, porque, da mesma maneira que o hidrogenossomo, então as proteínas nucleares que têm origem na endossimbiose original da mitocôndria, as proteínas que foram, os genes dessas proteínas foram transferidos lateralmente, né, para o núcleo, eles ainda estão lá, eles são codificados no núcleo, essas proteínas são produzidas e elas são enviadas diretamente, então, para o mitossomo, como seria enviada para a mitocôndria. A função dos mitossomos é a montagem do que a gente chama de conglomerados de ferro e enxofre. Tá? Eles são cofatores essenciais para o funcionamento de uma série dessas enzimas metabólicas. Essas enzimas, então, que quebram a glicose em piruvato ou que transformam o piruvato em malato, essas enzimas elas necessitam de cofatores que são produzidos pela mitocôndria normalmente nesses organismos. Então eles são, não é exatamente produzido a palavra, tá? A palavra é, eles são montados dentro do mitossomo. Então o mitossomo pega essas diferentes partes e monta esses conglomerados que são cofatores essenciais para o funcionamento das enzimas, tá? Então vamos começar a colocar toda essa informação junta. Tá? O mitossomo e o hidrogenossomo, os dois derivam da mitocôndria. Assim como uma série de outras organelas que estão sendo descritas e que a gente não tem nomes ainda, a gente chama elas apenas de organelas relacionadas à mitocôndria. Tá? Então, esses são os dois principais, mas existem uma série de outras. A mitocôndria e o hidrogenossomo são capazes de produzir energia e ATP. Eles o fazem de maneiras distintas, mas os mitossomos não têm capacidade de produção de energia. Tá? Eles não estão envolvidos, então,
diretamente no metabolismo energético, mas eles produzem os conglomerados. A mitocôndria é o mais eficiente, como vocês já sabem, e todas elas produzem então esses conglomerados, esses cofatores essenciais para o metabolismo energético. Uma das questões bastante interessantes que existiu, né? Uma questão que existiu durante muito tempo, conforme as pessoas foram descrevendo, então, entendendo melhor essas diferentes organelas presentes em organismos amitocondriados, né? Então, durante um bom tempo se imaginava que os organismos amitocondriados eles não teriam mitocôndrias e eles não teriam nada relacionado à mitocôndria. O que os estudos demonstraram é que, na verdade, eles têm organelas que são derivadas da mitocôndria, são organelas que evoluíram a partir da mitocôndria, né? Mas a questão original é se existe algum organismo que absolutamente não tem mitocôndrias. Ela foi respondida há muito pouco tempo atrás, cerca de 3, 4 anos, tá? Então a gente tem um metamônada, né, um escavata, que se chama Monocercomonoides, que é um parasita intestinal de vertebrados. Ele perdeu completamente a mitocôndria, não existe nenhum rastro da mitocôndria, nenhuma organela relacionada. Ele usa um sistema alternativo para a produção desses cofatores essenciais aí de ferro e enxofre, que foi adquirido por transferência lateral de algumas bactérias, né? Então, ou seja, ele perdeu todo o sistema. E essa perda é considerada secundária porque alguns daqueles genes lá originários da mitocôndria foram encontrados sim no núcleo. Então esse é um organismo que perdeu completamente, tá? Então ele é um metamônada, ele está nesse grupo aqui, e ele perdeu completamente a mitocôndria, tá? Então vamos resumir quem tem o que. Monocercomonoides perdeu completamente a mitocôndria. Hidrogenossomos são encontrados numa imensa diversidade de organismos, tá? Dentro dos escavata teremos Parabasalha, Heterolobósia, alguns Oxymônada, Carpediemonas, Trimastics. Em uma série de quitrídeos encontramos aí, encontramos também numa série de ciliados anaeróbicos, tá? Os hidrogenossomos que conseguem produzir um pouquinho de energia. Os mitossomos, né, que não produzem nada de energia, então são encontrados nas arcameba, nos microsporídea e nos diplomônada. Vamos colocar isso na árvore, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês em azul as grandes linhagens que possuem mitossomo, então que seriam os amebozoa e os holomicota, ou nucleotimiceia aí, e o hidrogenossomo, então a gente encontra em holozoa, encontra em discoba, em metamônada, em ciliata. Todas essas aquisições, né, por assim dizer, elas não são aquisições, elas são transformações. Então essas transformações da mitocôndria em organelas derivadas, elas são independentes. Tá? Então todas essas transformações elas ocorreram de maneira independente como uma adaptação ao ambiente anaeróbico ou microaerofílico. Tá? Então olhando a árvore você tem uma boa noção como não é possível imaginar que existia uma origem única, então um momento anterior onde esses organismos não teriam mitocôndria. Tá? Então a gente volta nesse momento à nossa questão original, né, qual seria a melhor hipótese filogenética para a origem da mitocôndria. No fundo, a gente tem então a primeira hipótese estava correta, né, a mitocôndrias ancestrais, né, então, ou seja, a gente teria o evento de aquisição das mitocôndrias, ele é anterior à existência do ancestral hipotético de todos os eucariontes, tá? E aí o que acontece? Então esse ancestral hipotético ele já teria mitocôndrias e ele dá origem a uma série de organismos mitocondriados e em momentos independentes da evolução, então essas mitocôndrias elas não se perdem, mas elas são transformadas em organelas derivadas, né, organelas derivadas, organelas que são adaptações então desses organismos para os seus ambientes anóxicos ou microaerofílicos, tá bom, gente? Então, essa é a história atual, é o que a gente entende atualmente da evolução das mitocôndrias.